ao Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Êxodo, no capítulo do número 3. Abra aí tua Bíblia, que vai ser de grande valia. Presta muita atenção no que o Senhor falará conosco nesta noite, porque eu creio que a palavra é viva e ela tem uma eficácia profunda para transformar a minha e a tua vida. E o que nós temos que nos preocupar é com a salvação da nossa alma, a salvação da alma dos nossos filhos, filhas, netos, netas, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Nós temos que ter essa preocupação de adorar e de cultuar ao Senhor para recebermos a graça dele e a paz que excede todo entendimento. Para isso você tem que entrar na igreja para adorá-lo sem intenção de pedir nada, porque ele sabe o que nós precisamos. E nós temos que chegar aqui para cultuá-lo através da sua palavra, porque ela tem poder e autoridade. Para quando ele recebe o culto no reino celestial, através da nossa fé, ele envia o seu poder. Essa é a palavra que o Senhor Jesus, ele disse que todo aquele que vai ao Pai, todo aquele que vem a mim, todo aquele que vai ao Espírito Santo, de maneira nenhuma será lançado fora. De maneira nenhuma. Você veio aqui com a intenção de falar com o Senhor, na intenção de pedir a Ele alguma coisa dentro do teu âmago, que talvez você esteja precisando dessa ajuda. Talvez você está precisando dessa presença sobrenatural. Obrigado. E isso, você precisa verdadeiramente prestar um culto ao Senhor. Prestar um culto ao Senhor de vir à casa dele, de vir falar com ele. Eu vim aqui te louvar, eu vim te exaltar, eu vim te adorar. Então o culto, meu Senhor, que eu vim te dar nesta noite, foi para que o Senhor olhe para dentro do meu âmago, na intimidade que tenho contigo pela minha fé, para transformar toda a vida da minha família, a minha vida, dos meus filhos, dos meus netos, meus sobrinhos, meus amigos, e até aqueles que se dizem meus inimigos. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque o ódio não é uma coisa espiritual da parte de Deus. O ódio é da parte do inferno. O ódio é da parte do diabo, dos seus anjos caídos, das trevas, do inferno, lugar onde tem morada para esse tipo de coisa. Ódio, raiva, rancor, ressentimento, mágoa. Tudo isso não pertence ao reino celestial. E o Espírito Santo quer que você faça o quê? Que você dê o teu melhor culto a Ele, na adoração que você tem de louvá-lo, de exaltá-lo como Senhor, para que Ele jogue por terra todo esse mal e o benefício espiritual dele venha ser como um beneplácito para entrar na tua vida e curar a tua alma e salvar a tua alma. A intenção do Senhor Jesus é salvar a nossa alma. Essa é a intenção do Senhor Jesus, salvar a nossa alma. Temos que buscar a salvação, temos que buscar nossa libertação, temos que buscar nossa cura, porque nós somos pecadores, temos mazelas, temos uma porção de coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Quer ver uma coisa? Para quem já brincou no mato, para quem já andou no mato, brincadeiras de garoto, sabe o que eu vou falar. Quem já andou em mato que tinha carrapicho, aquele que a gente brincava, aquele que tem um negocinho assim, que tem um montão, que pegava aí, pegava as pessoas aí, tu jogava na pessoa, aí agarrava, daqui a pouco a pessoa, poxa, quem foi? Não sabia, era o tal do carrapicho. Quando
você chega na presença do Senhor com os teus pecados, com os teus erros, com as tuas falhas, com os teus defeitos, você chega com esses carrapichos que o diabo lançou em você, que o inimigo lançou em você. O inimigo lançou em você ódio, raiva, vingança, prostituição, pecados inúmeros. Esses são os carrapichos. E quando você chega na presença do Espírito Santo, você chega como ovelha. E ele pega você, espiritualmente falando, e ele começa a tratar de você, começa a arrancar esses carrapichos, para não te espetar mais, para não te machucar mais. Ele tira de você, depois ele te escova todinho, e deixa teus pelos completamente lisinhos para você voltar a caminhar. Por que esses carrapichos garram em você de novo? Porque você pisa em lugares que ele falou para você não voltar mais. Você volta a fazer o que você não fazia, você volta a fazer o que você parou de fazer. Então, o que o Espírito Santo ele quer fazer? Ele quer mover o teu âmago, o teu íntimo, para que tudo caia por terra e você seja uma nova criatura. Por isso que ele quer purificar a tua alma, através da tua adoração e através de você vir à casa dele para cultuá-lo. Você só presta culto ao Senhor Jesus. Você só adora ao Senhor Jesus. Só Ele, só Deus. Você não é religiosa, você não é religioso, você é adorador. Religiosos se complicam. Adoradores, cristão. Amém, igreja? Senhor, meu Deus e meu Pai, vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento o Senhor está aqui para ministrar em nós o teu poder e a tua autoridade. Por isso eu te peço, meu Senhor da glória, que o Senhor manifeste a tua palavra sobre nós, para que ela venha produzir em nós o resultado para o qual ela foi enviada. E eu creio, meu Senhor Jesus, como ocorrido o acontecimento desse tempo, há tempos outrora, nos traz, Senhor da glória, uma perspectiva de sermos adoradores pelo culto a Deus que nós damos a Ti, pela Tua palavra de testemunho dos antigos profetas. Ser conosco nesta luta, nesta peleja e nessa caminhada. Permita-me ler as Tuas Escrituras. Dá-me permissão de entender as linhas e entrelinhas, o texto e o contexto, para a honra e para a glória do Teu nome. Perdoa-me, Senhor, se algo falei e pensei diante de Ti, se não Te agrada. Senhor Jesus, nas Tuas mãos está, ó Deus amado, o benefício maior, que é as Tuas Escrituras Sagradas. Fala conosco, no oculto, no profundo e no escondido do nosso ser, e que a Tua palavra venha sobre nós e ela produza o resultado para o qual ela foi enviada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo de número 2 diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Deus seja louvado na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, presta bem atenção. Aqui vai começar uma transição espiritual para com o ser humano, um homem natural, um homem que poderia ser como eu e você, no sentido humano, não de masculinidade, de macho ou fêmea, mas sim um ser carnal que ia receber alguma coisa sobrenatural para fazer a obra do Senhor. Ia ser um homem que só ia ter a direção de Deus para andar e caminhar na presença dele e fazer a sua vontade. Porém, o Senhor vai escolher um homem que traz uma reflexão
e um pensamento. Reflexão, quem é esse homem? Pensamento. O que ele veio fazer? Qual é o objetivo? Então nós vamos começar a entender que esse homem chamado Moisés é um homem que já começou em um sofrimento. Por quê? Porque o livro do Êxodo, ele é chamado de saída. Qual o sentido disso? Sair de algum lugar que estava preso. Sair de algum problema insolucionável. Sair de alguma situação que você não viu mais recurso. Então o Senhor te dá o êxodo. Para você entender que assim como o Senhor foi, eu vou falar isso depois, assim como o Senhor foi com Moisés, Ele é comigo, Ele é com você. Porque se Ele fez com Moisés um ser humano que o adorou e só prestou culto para Ele, Moisés não mudou sua forma de cultuar. Moisés não teve outro a dar culto. Moisés não teve outro a prestar o seu culto. Moisés só teve o Senhor. Porque quando Moisés tem um encontro com o Senhor, ele não o conhece. Ele não sabe quem é esse ser sobrenatural. Mas ele vai se passar a ser conhecido através de doação, dedicação, glória a Jesus, através dele se lançar nas mãos do Senhor. Às vezes nós queremos mudar o caminho que nós estamos seguindo, o ruim para o bom, mas é necessário seguir os passos daquele que nos criou, daquele que nos permitiu vida, daquele que nos prometeu que ia mudar a nossa história, e que hoje a tua história foi mudada. Se você prestar atenção, você que está aqui hoje e veio adorar somente ao Senhor, você sabe que Ele mudou a tua história. Você sabe que Ele tirou de você as coisas que eram chamadas de carrapicho que o diabo lançou, que o inimigo lançou contra a tua alma, lançou contra a tua vida. O interessante é que ele lançou na tua carne para afetar a tua alma, porque a intenção do adversário é lançar alguma coisa na tua carne, na tua mente, no teu cérebro, no teu pensamento, para que você sinta a vontade de praticar aquilo que ele está te oferecendo, e através daquilo que você vai praticando, você vai afetando por dentro a tua alma. Ou seja, é como um cigarro. Você fuma, oh glória a Deus, Deus abençoe, você fuma um cigarro e você vai fumando. Para algumas pessoas a morte é instantânea, vai quando chega o tempo, a pessoa pum, morre direto. Mas existe outros que através do cigarro ele tem câncer, ele tem problemas de pulmão, ele tem efizema pulmonar, edema pulmonar, e vai levando tempo e vai morrendo aos poucos. Sua respiração, a sua vida em si, na área de oxigênio, ela é impedida por causa do tabaco, por causa da cocaína que existe no cigarro, por causa de várias coisas que existem naquela mistura. Ou você pensa que o cigarro só vê o tabaco? O papel por que ele dá o vício? Porque aquele papel é feito com cocaína. Isso é o vício. E o tabaco? O tabaco é um monte de mistura que existe. Por isso que existe o tal do cigarro, que é o Hollywood, né? Na minha época era Hollywood, os bons era Hollywood, Minister, Dubourrier, Chanceler. Aí depois veio vindo outros, Marlboro. Aí veio vindo Camel. Depois veio vindo outros tipos de cigarro. Mas só que existia aquele que era o melhor. E para começar mais lá atrás, existia o tal do Paquetá e o Minister sem filtro.
se era muito pros coroa, porque não tinha filtro. Eu aprendi do modo mais errado. Eu aprendi na Vila Córrego com 17 anos, 16 anos de idade, lá na Vila Córrego, naquela pracinha ali perto daquele colégio de freira. Ali eu comprei um maço de Paquetá, era um maço verde e amarelo, escrito Paquetá. Eu comprei aquele maço baratinho, cheguei lá na praça, acendi e dei o primeiro trago. Quase morri. Olha, eu vou te vencer. Fiquei tonto, perdi o oxigênio, parei, acendi outro. Fui tentar, não consegui. Comprei um Minister, sem fio, baratinho. Fui tentar, nada. Aí fui indo, vou tentar, aí consegui. Falei assim, agora comprei um Minister. Minister era azul e branco. Aí eu já comecei. Só que aí, tal do Hollywood, que eu via muita gente com Hollywood. Comprei o Hollywood, fiquei no Hollywood. Depois veio outras marcas. Aí veio o tal do Chanceler, que era um fino, era chamado Fino que Satisfaz. E o Dumouriez, que era um cigarro marrom, que era para ir só para as festas. Dumouriez era muito caro, aí chegava na festa com o Dumouriez, puxava o cigarro marrom, acendia, o otário, só queimando dinheiro, bobão. E era aquela coisa boa. Se passando o tempo, vem outras coisas, porque quem começa com cigarro vai chegar na cerveja, vai chegar na cachaça, vai chegar na maconha, vai chegar na cocaína. Tem pessoas que vai só fumar cigarro e beber cerveja. Mas é muito difícil a pessoa só fumar e não beber. Quem fuma vai beber também. Hoje, para a honra e para a glória de Deus, graças ao meu Senhor Jesus, tem mais de 25 anos que eu não sei o que é essas coisas. Então quer dizer que eu tive um encontro com o Senhor e Ele me ensinou. Mas eu cometi outros erros. Eu cometi outras falhas. Eu cometi outros pecados. Que para mim, aos meus olhos espirituais, para mim, diante de Deus, foi abominável. Mas eu insisti a me libertar. Eu insisti a minha cura. Então, quando você insiste, é um culto que você está dando para o Senhor te libertar para adorá-lo. Opa! Você busca a presença dele para ele te livrar, para ele poder aceitar a tua adoração. Tremendo, né, igreja? Você começa a cultuá-lo para ter intimidade com ele. Na tua intimidade, ele aceita que você o adore, porque ele está vendo que você está se esforçando. Essa é uma das razões que eu sempre converso com as pessoas. Eu falo, qualquer pessoa que se levantar contra mim vai cair. Qualquer pessoa que se levantar contra mim vai cair. Não vai ficar de pé. Ou se converte ou desce. Por quê? Porque eu tenho asas, eu vou, super-homem, The Flash. O que é isso? Não, igreja. Porque eu sou um pecador que eu não aceito o meu pecado. Então o Senhor Jesus vê que eu não quero ser um pecador, então Ele vê o meu esforço e minha luta. Por Ele ver o meu esforço e minha luta, Ele não quer que ninguém me atrapalhe, Ele quer ver se eu vou chegar até o final. Se você está lutando contra o teu pecado, você não quer viver no pecado, o Senhor vai te ajudar. E qualquer que entrar na tua frente para atrapalhar, Ele vai, ceifar, porque Ele quer ver você chegar lá. Ele está te dando oportunidade para tu chegar no reino. Então, se Ele está te dando oportunidade, Ele está vendo,
Tu cai, tu levanta, tu se limpa, tu luta, mas tu não volta atrás. Ele está olhando você. Então, se alguém tentar fazer você voltar atrás, ele... Eu estou vendo a luta dele, eu estou vendo a luta dela, sai daí. Essa foi uma razão de Satanás chegar para Pedro e falar para Pedro falar para Jesus: Jesus, não faz isso não vai te acontecer nada não. Aí ele disse assim: olha, para trás de mim, Satanás, só me serve de escândalo. Tu não conhece as coisas de Deus, só dos homens. Entendeu o que Jesus falou? Tu não conhece as coisas de Deus, só dos homens. Deu para tu entender que a tua intimidade com Deus, no pensamento, só Ele sabe o que você tem por dentro? Só Ele sabe quando você quer se libertar de alguma coisa que ninguém sabe e que você tem até vergonha de contar para alguém? Você está entendendo? Essa é a forma de você de prestar um culto para você adorá-lo. Então, se qualquer que seja tentar entrar no teu caminho para te parar, para te atrapalhar, vai cair por terra. Porque o Senhor está vendo que você está lutando contra o teu pecado, está lutando contra o teu erro, está lutando contra a tua falha. E se você está lutando, Ele quer te ajudar, Ele quer que você chegue lá, porque você está adorando. Amém, igreja? Então vamos entender um pouco isso aqui. Aleluia, glória a Deus. Capítulo do número 2, capítulo do número 1, versículo 15 diz assim: livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15. Hoje, dia 2 de novembro de 2023, é isso, não é isso? Alguém cultuou a Deus hoje pelo dia de finado? Eu cultuei pelo dia de finado. Eu cultuei o Senhor hoje e vim aqui adorá-lo por causa do dia de finado. Eu vim prestar culto ao Senhor hoje. Eu vim aqui adorar o Senhor por causa desse dia de finado. Sim, igreja. Toda vez que tiver dia de finado, eu vou cultuar o Senhor se eu estiver com vida. Eu não vou trazer flores, eu não vou acender vela, mas eu vou dar meu corpo como sacrifício para o meu Senhor. Vou agradecer a Ele que um dia eu estava morto e eu revivi. Dia do finado, aquele lá atrás que não era cristão, que não era crente de Jesus, está morto. Então eu estou aqui cultuando o meu Senhor, agradecendo a Ele. Senhor, aquele foi embora. Oh Deus, esse aqui está vivo, porque o Senhor me deu essa oportunidade. Aplaude ao Senhor Jesus, porque hoje é dia de finado mesmo. Hoje é dia de você agradecer ao Senhor, porque a velha criatura está morta. Você é uma nova criatura, igreja. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você deve cultuar o Senhor. Você não deve fazer como as pessoas. Vai para o cemitério para prestar homenagem para quem? Para quem? Para ossos? Para pó? Para caixa de madeira? Respeitosamente a todos os que tem ainda essa falta de intelectualidade, de sabedoria, de saber que o livro dos católicos, no livro 9 de Hebreus 27, diz: após a morte segue-se o juízo de Deus. Quer lembrar de alguém? Lembra na tua memória, nesse dia chora, vai ter uma lembrança. Tu já viu como é que os bares estão cheios hoje? Quem passou em algum bar hoje? Alguém passou? Viu vazio o bar? Alguém viu o bar vazio? Bar e restaurante está tudo cheio. Tu acha que naquele muvuca ali de restaurante, tu acha que não tem alguém que perdeu alguém?
Mas eles querem saber. Vamos beber porque fulano bebia beça. Então o motivo é beber porque fulano bebia. Vamos beber porque fulano, se estivesse aqui, que a gente já está sentado aqui bebendo. Vamos beber. Sempre vai ter um motivo para beber. Oh, igreja, quando eu vou fazer culto em cemitério, eu vejo, quando eu vou cultuar o meu Senhor para salvar uma vida, uma alma, ou para prestar uma homenagem a um falecido em memória. As pessoas, quando saem de lá, elas saem fincadas. Vamos tomar uma cervejinha ali? Eu fico olhando, acabaram de chorar. Meu irmão, vou sentir um irmão quando tu, meu irmão. Minha mãe, meu tio, meu primo, minha prima, né? E quando sai de lá, beijinha gelada. Então, você vê que não tem esse amor que eles dizem que tem, não existe, é ilusório, porque era um dia, é igual o tal do Natal e o tal do Ano Novo. O tal do Natal, né, que eles dizem que Jesus nasceu no dia 25, né, procurar o calendário judaico, procurar sobre o Turim, Tumim, procurar o dia da sorte, de Neemias, do povo de Deus, né, do anterior. Se eles procurar pelo menos saber o que significa aquela árvore, se eles procurar estudar sobre aquela árvore que se chama de árvore de Natal, se eles entenderem que era Moloque, que os primogênitos eram jogados no fogo naquela árvore, que eles dizem aquela árvore de pinheiro, essas coisas, se entendesse um pouco, se eles entendessem esse tal de missa do galo. Não sei que galo é esse, mas é tal do missa do galo. Aí que faz lá meia-noite. Não, irmão, respeito. Eu respeito, igreja, mas eu não posso deixar de ler o que está escrito. Eu não posso deixar de transmitir o que está escrito. Está tudo aqui na Bíblia. Na Bíblia católica. Está na Bíblia dos kardecistas. O Evangelho segundo Allan Kardec. Está tudo escrito. Então, aonde é que nós começamos a abrir nossos olhos? Na verdade. Imagina, Jesus nasceu, então, meia-noite, né? Jesus nasceu. Beleza. Todo mundo esperando. Aí, quando chega todo mundo da mão, aí começa a fazer uma reza. Acaba de fazer a reza. Abre logo essa gelada aí. Pum, pum, começa a abrir a gelada, cerveja, chopp, vatapá, frango, é chester. Olha, irmão, eu vou falar para vocês, eu não curto isso não, mas eu como. Se eu chegar numa casa e tiver, eu me delicio. Só que eu ensinei meus filhos a não esperar meia-noite. Então a hora que tu chega, tu come. Chegou 9 horas, 7 horas, tá pronto, é só pegar e comer. Não tem negócio de meia-noite. Não tem negócio. Oração se faz quando você acorda. Você está entendendo? Então você vê que é uma coisa complicada. Só que você tem que respeitar a religião dos outros. Respeitar não é seguir. Respeitar é você esperar oportunidade, porque um dia essa pessoa vai querer conhecer Jesus. Se não fosse assim, não existia católico, nem um bandista, nem candomblessista se transformar em pastor, missionário. Amém ou não amém? Vocês conhecem pessoas? Eu posso dizer aqui, ó. A missionária Eliane veio aqui, ela tinha um terreiro, era uma mulher que era muito conhecida. Não vou muito não, tinha a Lu ali, que tinha uma tal de... Como é que é o nome da mulher que jogava carta? Que manifestava nela? É a cigana. A tal da cigana. Olha, só chegava gente da Barra, do Recreio, de tudo quanto é lugar. A Lu tinha era dinheiro. Mas sabe aonde a Lu veio? Aqui. A Igreja Comunidade Cristã Mover das Águas confessou Jesus aqui como único, eterno e suficiente Salvador.
chamou até a casa dela, pediu para quebrar tudo aquilo que ela não tinha coragem, pediu para quebrar tudo, se entregou a Jesus e começou a cultuar o Senhor até a morte dela. Toda honra e toda glória dada ao Senhor Jesus. Se tivesse uma igreja batista, uma assembleia, pentecostal, Deus é amor, perto, era para lá que ela iria, mas estava aqui a comunidade cristã Mover das Águas, então foi para cá que ela veio. Não é que aqui é a igreja melhor, é que foi para onde ela veio. Oh, glória a Deus, Deus abençoe, meu filho. Você está entendendo? Então, esse processo das escrituras sagradas para a mudança da nossa vida e da nossa alma depende do testemunho para a gente poder entender a nossa vida hoje. Para entender. Êxodo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e a pés, e pondo nela o menino, apôs os juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, Moshe. E disse: porque das águas o tenho tirado. Eita glória! Você vai prestar atenção nos pontos, nos mínimos detalhes. Primeiro, não tem nome do pai e nem tem nome da mãe, mas tem o nome de Moshe, Moisés. E a tradução do nome de Moshe é uma tradução hebraica e não egípcia. Colocou o nome de hebreu, porque se chamava ungido de Deus. O Senhor o sustentou, ele e toda a sua parentela. Você vai entender a lógica de Deus aqui. Ele precisava tirar o povo de dentro do Egito.
Mas ele não podia tirar o povo de dentro do Egito na época de parto. Ele precisava primeiro criar um povo, para depois ele tirar esse povo com sustentabilidade. Então o que o Senhor faz? Ele trabalha com o tempo. Ele permite nascer Moisés, coloca Moisés numa situação espiritual, que é sobrenatural. Botar uma criança e jogar no rio, o rio podia mexer, podia vir crocodilo, podia vir qualquer, porque Rio Nilo é lugar de quê? De crocodilo. Ô igreja, olha como o nosso Deus trata de nós. Olha como Ele cuida de nós. Assim como Ele fez com Moisés, Ele faz conosco também. Na minha situação, na tua situação, na minha diversidade, na tua. Não deixe de crer que Ele está nesse negócio, não. Ainda que você tenha tristeza, dor, ainda que a tua oração, aleluia, ela está demorando o Senhor trazer a revelação daquilo que você necessita. Creia que o Senhor está guiando teus passos, porque muitas das vezes você vai orar e não vai receber nada, porque você não está agindo pela oração que está fazendo. Oração tem que ter ação. Você ora, mas você tem que agir. Eu estou orando para o Senhor me fazer isso. Eu estou orando para o Senhor me dar emprego, mas estou esperando alguém me chamar. Eu estou orando para o Senhor me abençoar numa área que eu estou precisando, mas eu não corro atrás. Eu estou orando para me formar em alguma coisa, mas eu não vou para o curso, eu não vou para a escola, eu não vou para a faculdade. Então o que vai adiantar eu orar se eu não tenho prática na ação? Então o Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que Ele vê lá no futuro. Vai pegar Moisés. Enquanto Moisés está crescendo, o povo não está sendo perturbado. Estão trabalhando, né? Mas o Senhor está cuidando. Enquanto a filha de Faraó está amando Moisés como filho, a própria mãe está o criando. Olha o sobrenatural de Deus. Traga uma mulher. Vou lá chamar uma. Chamou quem? A mãe. Imagina a tristeza da mãe sem o filho. Agora imagina a alegria da mãe ganhando salário. Olha como é que Deus sustenta, ó. Vai ganhar salário para cuidar desse menino. Tu não vai ganhar só salário, não. Porque quando eu estiver no mesão lá, com as frutas, com as delícias todas, tu está cuidando do meu filho, tu vai comer o que eu como. Vai sentar na mesa da rainha. Tudo arrepiado. Vai sentar na mesa da rainha. Você está entendendo isso? O Senhor quer colocar você em destaque. Mas o que você está fazendo para ser destacado? Está fugindo da aparência do mal? Está fugindo, tapando teus ouvidos para as toxinas? Está fugindo? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você lê Bíblia com televisão ligada, você não está lendo a Bíblia. Você não está com ligação nenhuma com Deus, porque a santidade, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que estar com tudo desligado, só ligado com a palavra de Deus. Quando você estiver em jejum, você não pode ver televisão, você não pode bater papo, você não pode usar telefone, você não pode fazer nada. Você tem que ficar somente prestando culto de adoração ao Senhor no teu jejum. Porque como é que você quer orar para salvar a tua família, se você mesmo não está conseguindo salvar nem a tua alma? Você está orando para o Senhor salvar a tua família, mas você está lendo Bíblia com televisão, você está ali lendo, está batendo papo, você está com a Bíblia no celular. A cibernética está acabando com a vida de muita gente. O mundo entrou na igreja de uma forma que as pessoas estão com o mundo dentro da igreja e estão perdendo a sua santidade, porque estão achando que a forma que estão fazendo de ir ao culto, de pular, de dançar, de rodar, de sapatear, está achando que isso é glória
adora a Deus. Não, isso é dança, isso é o mundo, isso é terreno. Porque quando você adora a Deus, você pula, dança, roda, vai no mistério sem música. Você vai no mistério com a palavra de Deus. Você sapateia com a palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele está chamando as pessoas para ser salvas. Ele quer curar, salvar e libertar os que estavam perdidos. Então você que é crente em Jesus, está dentro de uma casa, dentro de um lar, está orando pela tua família, está querendo salvar a tua parentela através da oração, você tem que ter ligação para o Senhor ver que você verdadeiramente está se separando. Senão até a tua alma vai embora na tua imaginação. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora vamos lá. Aleluia. Capítulo de número 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e se escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Prestou atenção? Ele foi defender os seus foram logo falar para poder o denunciar, e agora ele vai ter que fugir. Moisés, que era aquele homem manso, tranquilo, comete o seu primeiro homicídio. Por amor a Deus, para salvar os seus irmãos, botou sua cabeça a prêmio. Ele precisava fazer alguma coisa, só que esses não conhecem. O que eu falei aqui? Se levantar contra alguém que está querendo se purificar, se libertar do mal, o Senhor vai e entra com providência. Viu aqui? O homem foi denunciar, não foi? Moisés vai fugir, não vai? Mas o que vai acontecer depois? Vamos ler. Eu estou entendendo? Amém? Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó a este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu e abeberrou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberrou o rebanho. E disse a suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Aleluia, aleluia. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão.
Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Olha aqui, igreja. Olha o processo. O processo da minha e da tua vida é isso aqui, ó. Deus precisa te conhecer. O Senhor precisa conhecer eu e você. O Senhor precisa saber se verdadeiramente eu e você temos uma linhagem hebreu, se temos uma linhagem judeu, se temos uma linhagem israelita, se somos ou não verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está procurando atrás. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que os adoram em espírito e em verdade. Esses tais o Senhor procura. Aleluia. Porque se o Senhor procura a mim e a você, Ele procura com uma intenção: mudar a minha história, mudar a tua história, tirar a maldição da minha e da tua vida, quebrar toda maldição, seja ela carnal ou espiritual. É necessário você entrar nesse concerto com Deus. É necessário você adorar somente ao Senhor Jesus, cultuar somente o Senhor Jesus. Não manda recado para ninguém não, vai direto a Ele, porque Ele ouve a tua voz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor agora, através dos ocorridos, dos acontecimentos, olha a história como é que vem. Vem Moisés, uma criança, de repente, mata as crianças. Não, esse aí separa. Aí vai, joga na água, vai afogar. Vai não, porque isso aí vai lutar. Isso aí lá no futuro tem uma obra para ele. Lança ele, tá lá, sanguíneo. É calmo e tranquilo, mas só que tem problema. Aí o Senhor faz o quê? Você está vendo? Você não está vendo? Dependeu. Mas é meu valente. Dependeu. Tirou, livrou. Entrou com providência na vida dos seus. Você tem entrado com providência na vida dos seus? Você tem pregado o evangelho para os seus? Você tem falado do amor de Deus para os seus? Ou tu está receoso que eles vão te achar de fanático, fanática? Ai, para, não fala não. Fala. Porque uma hora vai surtir efeito. Quando você está tomando antibiótico, não é na hora, às vezes toma 7 dias, às vezes 21 dias. Sim ou não? O médico não manda? Para poder surtir o efeito. Então o Senhor vê quando você está doente, Ele tem que te injetar um antibiótico espiritual, mas você tem que também injetar nos outros, porque o Senhor injetou em você a palavra dele. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra unge, capacita, santifica, orienta. Por que uma pessoa com câncer terminal, um crente em Jesus, ligado com Deus, põe a mão e depois o médico fica procurando saber para onde foi o câncer? O câncer foi para o inferno, doutor, porque é lá que ele tem que ficar, que ele não pertence a mim. Vai queimá-lo no inferno. Esse infarto, fui livre, e agora minha pressão voltou ao normal. Por quê? Porque o Senhor, Ele entra com providência na carne, na medula, nos ossos, no pâncreas, no rim, no esôfago, no coração, no cérebro, na massa cefálica, em todas as áreas, na carne, em todos os lugares que você tem. Quem te criou foi Jesus, então você está na mão de Deus. Do pó você veio, do pó você vai voltar, mas a tua alma é o fôlego dele. Por isso que você tem que valorizar isso, tem que adorar Ele, cultuar Ele, não perder a direção. Amém, igreja? Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama
de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virara para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moshe, Moshe. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu vou parar aqui rápido. Por que o Senhor falou para ele tirar o sapato? Vocês lembram quando ele deu de beber o rebanho? Você lembra que a filha de Reuel falou? Um homem egípcio veio e nos ajudou. Então Moisés ainda tinha as vestes do Egito, ainda tinha a sandália do Egito, e o Senhor não queria que ele chegasse lá com nada do Egito, porque o Senhor queria que ele começasse a ter uma transformação. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui não é lugar de egípcio, aqui é lugar de hebreu, aqui é lugar de judeu, aqui é lugar de convertido, aqui é lugar de quem veio buscar salvação, aqui é lugar de quem veio buscar libertação. Talvez você não está entendendo, eu vou te explicar de novo. Aqui é lugar de quem está buscando a sua salvação e a sua libertação. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do reteu, do amorreu, do ferezeu, do reveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão dos egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Presta bem atenção. Duas passagens de entendimento. Deus fala aqui para Moisés: Senhor, o que eu vou falar lá? Diga que o eu sou te enviou. O Deus Todo-Poderoso. É assim? É. Mas quem está falando com Moisés ali? Vocês sabem? Vocês sabem quem está falando com Moisés aqui?
O eu sou me enviou. Está na Bíblia. Quem? Não. O próprio Deus. O próprio Deus está falando para ele: diga que o eu sou te enviou. Sabe por quê? Porque quem está falando com Moisés ali é o pai e o filho. O pai e o filho estão falando com Moisés. Como isso, pastor? João 8, versículo de número 57. Vamos lá. João 8, versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E o que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai lá, avisa que o eu sou te enviou. Agora Deus, no João 3,16, e Deus deu o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu filho, vai lá. Agora ele chega e vai falar com os judeus. Tu não tem nem 50 anos, tu vai conhecer Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E olha, versículo 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Entenderam aqui? E Jesus passou, se ocultou-se no meio deles e se retirou. O que Jesus fez? Ocultar é o quê? Sumir. E passou no meio deles. Significa o quê? Que ele se transfigurou e passou no meio dele. Assim como ele está transfigurado aqui, ele está passando no meio de nós, assim ele passou lá também. Amém, igreja? Jesus está transfigurado aqui e ele está aqui no meio de nós. O eu sou está aqui. Ele é o que ele é. Ele é o Deus vivo e todo-poderoso. Agora abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1. Já estou terminando, viu? Glória a Deus. Josué, capítulo de número 1. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, no até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Confiança. Bem? Glória a Deus. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais.
Então somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você está vendo o que Jesus fala? Você está vendo o que o Senhor, o nosso Deus, fala? Olha aqui, Jesus está falando o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. E o Senhor falou o que para Moisés? O eu sou te enviou. E agora Jesus fala que ele é o eu sou. Qual é o sentido disso? O que ele falou está aqui. Apocalipse 22. Não tire nenhuma palavra do livro dessa escritura, porque qualquer que tirar, Deus tirará o seu nome do livro da vida e da cidade santa. Não invente palavra, não tire palavra. Está aqui escrito, está aqui. O Senhor fez um processo de vida até chegar em mim e em você. Se você se esforçar, se você ter bom ânimo, se você viver em oração, se você viver no Senhor, pedindo ao Senhor ajuda nas tuas debilidades, nas tuas necessidades, naquilo que você não tem condição de fazer, o Senhor vai te ajudar a fazer. Se você não tem força para isso, o Senhor vai te dar força. Se você não tem força para falar, o Senhor vai te colocar as palavras. Moisés disse: Senhor, eu sou gago, não tenho condições de ir. Eu vou mandar Arão. Vou mandar Arão. Fique em paz. Para te ajudar. Mas vai lá e faz a minha obra. E assim Moisés saiu do Egito. E assim Moisés, quando chegou no capítulo de número 15, já estou terminando, igreja. Aleluia. 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 Capítulo 14, versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, está quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Agora vai acontecer o que? Moisés acabou de falar: olha só, não tema não, o Senhor vai pelejar por nós, vai. Eles nunca mais vão nos seguir não. Mas Moisés não sabe o que Deus vai fazer. Você não vai saber o que Deus vai fazer. Você só vai precisar crer. Mas Ele vai fazer. Você só vai precisar continuar nele. Porque Ele é o eu sou. Ele está entre a tua família, entre a tua vida, Ele está ouvindo a tua oração. Não desista, não pare. Na pior que seja a tua circunstância, pior que seja o que está acontecendo, não desista. O Senhor, Ele é contigo. Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Possa ser até que você está perdendo até a tua fé. O Senhor não vai ficar chateado com você não. O Senhor só vai ficar chateado com você se você desistir. Você pode ter pouca força, mas você não pode negar o nome dele. Não pode pular fora do barco. Continua no barco. Está em tempestade, está quase ali na pique. Mas se o Senhor está dentro, você vai chegar lá na beira. Creia nisso.
Tem promessa de Deus para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Você pode levantar a tua mão direita e dizer: eu creio na promessa que o Senhor tem na minha vida. Assim como foi no século passado, Ele escreveu na pedra e deixou os 10 mandamentos para mim não perecer, porque eu creio na sua palavra, no seu Filho Jesus Cristo. Agora o Senhor vai dar uma mexida. Ó, igreja, eu estou lá, tá? Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou transladado, eu estou lá, estou vendo tudo. Estou no meio também. Capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levando a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem, e se retirou diante dele e se pôs atrás deles. E ia ao campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no em atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua forma ao amanhecer, e os egípcios surgiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Entendeu ou não? Para te entender melhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Glórias a Deus. Você tem que continuar. Você tem que seguir. Você não pode parar. Eu também sinto vontade de parar. Eu também sinto tristeza, dor. Eu também me enfraqueço. Eu também perco a fé. Mas o eu sou vem até a mim e diz: por que está parado aí? Continua marchando, porque eu vou abrir o mar sobrenatural na tua vida. Eu vou te abençoar, eu vou te ungir, eu vou te capacitar, eu vou te dar vitória. Mas você precisa entender que eu sou o Senhor que te sara.
Amém? Capítulo de número 3, versículo de número 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sabe qual é o sentido disso? Moisés estava vendo fogo. Moisés estava vendo uma árvore que estava verde. Sabe o que significa isso? O Senhor está mostrando sarça para você. O Senhor está mostrando o poder dele sobrenatural para a tua vida. Sabe como é que você vai alcançar as bênçãos de Deus na tua vida? Crendo no sobrenatural. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então não precisa ver estátua, estatueta, qualquer coisa. Você tem que ver o Senhor nas Escrituras Sagradas. E você será de um todo abençoado e abençoado. Crê na palavra de Deus, que será salvo, tu e a tua casa. Ora, clama e não desista, porque o Senhor, assim como foi com Moisés, Ele estará conosco também. Assim como Ele nos ungiu, quando nós confessamos Ele como Salvador, assim Ele vai te mostrar que eu e a minha casa, tu e a tua casa, serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê graça, discernimento, unção, poder e autoridade. E tudo mais fará com aquilo em que você verdadeiramente crê. Que o Senhor te diga: eu te enviei, então vai, porque eu serei contigo nessa peleja. Derrubarei todos os inimigos espirituais e os carnais. Os carnais Ele não vai matar não, Ele vai converter. E os espirituais, que é o demônio, Ele vai jogar por terra para você andar em terra seca, dando glória a Deus, dando adoração e cultuando a Ele. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é dada somente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?